E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo de hoje, onde vamos falar sobre Google Ads, anunciar no Google, resultados, se vale a pena, se não vale. E o convidado de hoje é Matheus Dornelles Freitas, proprietário da Essence, uma das referências em ar-condicionado aqui na Grande Florianópolis, na maioria das buscas no topo da página do Google. E aí, Matheus, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Maurício. Obrigado pelo convite. Bom dia, obrigado também por ter vindo. E então, conta um pouquinho quem é o Matheus, quem é a Essence. Beleza, vamos lá. Então, eu sou o Matheus, eu tenho 31 anos, sou proprietário da Essence. A gente está com a Essence há quase 6 anos. Uma nossa caminhada aí, embora curta, já passamos por bastante coisas nesse período. Nós somos uma empresa de prestação de serviço em climatização e refrigeração, né? A gente, basicamente, tudo que diz respeito à mão de obra nesse setor aí a gente faz e atende aqui na Grande Florianópolis. Acho que é isso. Beleza, Matheus. E hoje, então, tu anuncia no Google Ads. Sim, sim, a gente anuncia e bastante, a maior parte, uma grande parcela do nosso resultado vem através dos anúncios do Google Ads, assim, acho que é um marco bem importante na empresa, no momento que a gente passa a anunciar no Google Ads, tem um pré e um pós. A empresa tem um pré e um pós Google Ads. Foi um marco bem importante de divisão aí dos resultados da Essence, pré e pós Google Ads. Uhum. Ah, legal. E se tu puderes só comentar rapidamente, assim, como era antes de anunciar no Google e como está sendo a partir do momento, como vem sendo quando vocês começaram a anunciar. Uhum. Antes do Google Ads, éramos uma empresa com uma divulgação um pouco mais simples, né? E com alcance, obviamente, bem menor, né? A gente trabalhava nesse meio de mão de obra, a indicação é uma coisa que roda bastante, né? Trabalhar com mão de obra, a gente entende que é um serviço que normalmente precisa de bastante confiança dos clientes para contratar. E indicação é uma das coisas bem importantes para a gente que trabalha com mão de obra, né? E a gente ficava mais, digamos, num núcleo menor, atendendo pessoas mais próximas da gente, conhecidos, e aí vai passando de boca em boca e era assim, né? A gente não tinha um alcance muito distante, a gente passava a gente atendia basicamente pessoas conhecidas que iam indicando para outras pessoas pela qualidade do serviço ou por, enfim, preço, enfim, né? Mas dentro da rede de relacionamento, assim, né? Mais dentro da rede de relacionamento e pessoas mais próximas do local onde a gente de fato atende, que aí tem a circulação do nosso carro, enfim, né? E pós Google Ads a gente conseguiu abrir esses horizontes, né? E aparecer, digamos assim, num espaço maior, numa região maior, e me traz clientes que, né, de fato não me conheceriam de maneira alguma, a gente é aqui do continente, né? Então, por exemplo, clientes que eu tenho lá no norte da ilha, no sul da ilha, muito provavelmente não me conheceriam caso a gente não tivesse com esse alcance através do Google Ads, né? Uhum. Perfeito. E me diz uma coisa, quando vocês começaram a anunciar e como vocês anunciam hoje, existe também uma evolução ali dentro? Vocês começaram, de repente, anunciando um pouco mais leve ali, dando um passo de cada vez e foram aumentando o orçamento ao longo do tempo? Sim, sim. Além do orçamento, eu acho que o que mudou bastante também foi a maneira que funciona a nossa campanha, né? A gente começou de fato devagar para entender, né, qual era o comportamento e às vezes a gente até comento aqui que às vezes a gente lá no começo quando a gente anunciava era uma coisa nos fazia inclusive gastar a nossa campanha nos fazia inclusive gastar mais do que a gente precisava, né? Falando de hoje a gente faz um investimento um pouco menor do que eu fazia lá no começo, quando eu fazia por minha conta, né? E
o investimento é um pouco menor e a gente tem resultados um pouco melhores, né? Então, além do que eu investia, eu não investia, digamos, certo, né? Hoje a gente investe um pouquinho, com um pouquinho mais de qualidade, investe um pouco menos, até em alguns momentos, mas isso foi uma escadinha que a Uhum. gente teve um momento que a gente pagava menos, até pela condição diferente, né? Sim. Do que a gente podia alcançar, do que a gente podia pagar, de fato. Mas a qualidade, não só a qualidade, melhorou a qualidade do nosso investimento, né? O como a gente investia, não o quanto, né? Uhum. Perfeito. E por uma oportunidade aí no meio do caminho, a gente acabou se cruzando, né? A Essência acabou virando cliente aqui da Alpha. E se tu pudesse comentar também como era anunciar sozinho e como era anunciar com alguém cuidando das suas campanhas, existe uma diferença? Para ti ficou mais tranquilo? Como é que foi a experiência? Olha, pode parecer até que eu esteja puxando o saco da Auckland, mas assim, não tem comparação. O empreendedor que faz isso, o dia que sair, independente de ser com a Auckland, de procurar uma empresa especializada que faça esse serviço, vai notar a diferença. Se a empresa for boa, vai notar a diferença, porque, como eu disse, o meu investimento antes, ele era um investimento baseado no onde eu queria estar e só isso, né? Eu queria estar lá entre os 3 primeiros do Google. Então, se o Google me orientasse naquela orientação que eles dão ali, enfim, e no que eu estava sentindo, que eu tinha que investir R$ 100 por dia, eu fazia, porque eu queria estar lá em cima, né? Uhum. Então, como eu falei ali até Porque o teu mercado ele é bem competitivo, assim, né? Ele, até mesmo bem dentro do Google, ele é bem competitivo, competitivo. bem competitivo. Claro, a gente tem um trabalho que, para atendimento de pessoa física, ele é bem sazonal, né? A gente Uhum. tem uma temporada e dentro dessa temporada, principalmente, se torna bem competitivo, bem competitivo. Uhum. Bastante empresa, bastante empresa querendo estar lá em cima e acaba se tornando. E aí, falando disso, é, nas temporadas anteriores, acabava que o meu investimento era muito mais alto, justamente por essa competição, e a minha campanha não Uhum. está tão bem estruturada, né, até por falta de conhecimento, e aí eu acabava investindo mais para poder estar lá em cima, entre os 3, às vezes lá em primeiro, que é o que a gente sempre gosta, né, Uhum. estar na primeira impressão. E depois que a gente passou a ter a parceria com a Auckland, incrível, assim, primeiro que tira dos nossos ombros, a gente que tem bastante coisa para fazer, que tem uma empresa que, principalmente quando está começando, que tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, tirar esse peso dos ombros é um grande alívio, saber que a empresa está lá e tu tá tranquilo, né? Uhum. E, como eu disse, a diminuição do investimento trazendo o mesmo resultado e, na verdade, não o mesmo, às vezes bem melhor do que eu tinha antes, né? Uhum. Perfeito. Existe aquele, aqui falando um pouco da agência, existe aquele cliente novo que prefere começar do zero com a gente, e existe muitos outros casos como o seu também, que já vinha investindo e tal, e aí quando é, decide contratar uma empresa especializada nisso, também acaba tendo essa otimização, e a gente sempre também orienta, na maioria dos casos, a ser com base no valor, contratar ou não contratar, né? Terceirizar essa gestão da campanha ou, né, fazer por conta própria. Depende muito do valor que você está investindo. Porque se você, por exemplo, no começo, quando investia pouquinho, não fazia muito sentido já contratar alguém que às vezes o custo poderia ser equivalente ou até maior do que o que você investiu diretamente na campanha. Mas a partir do momento que foi ganhando confiança, viu que a ferramenta tinha potencial e foi aumentando o teu investimento, aí vale a pena a contratação porque o teu investimento vai ser otimizado. Ou tu vai ter muito mais resultado com aquele valor que você está fazendo, ou o investimento ele vai acabar sendo menor, vai acabar sendo otimizado Uhum. para você ter o mesmo resultado e ir crescendo aos poucos. Então, tudo é com base no valor. O quanto eu estou disposto a investir no Google? Tantos reais? Então não vale a pena. Se são poucos reais, não vale a pena contratar alguém, né? Mas se são muitos, se o valor é significativo e precisa de uma gestão ativa, então realmente vale a pena. Legal, obrigado pela colocação aí, obrigado pelo feedback aí
do serviço. Imagina. E eu queria perguntar para ti também, assim, a importância de um site também, que uma coisa é a gente ter uma boa campanha no Google, né? Mas quando a pessoa clica, onde é que ela cai, né? Hoje a gente está Uhum. jogando para o teu site os cliques, e aí eu queria saber de ti, assim, o quão é importante ter um site que te represente bem, que fale bem dos teus produtos, que ele tenha uma velocidade de navegação, uma facilidade para as pessoas entrarem em contato. Sim. Cara, é a primeira cara da minha empresa na, na, na para vista do meu cliente, né? O primeiro contato que um cliente tem com a minha empresa é o meu site, né? Uhum, Então, é a mesma coisa de eu chegar, os rapazes que trabalham comigo, chegarem na casa do cliente ou todos suados ou sujos, né? Aquela coisa não bate legal. O cliente olha, por mais que o trabalho seja bem feito, não é só isso, né? O atendimento e a experiência são um combo, né? uhum, Então, se o meu cliente bate o olho no meu site, que ele não me conhece, ele nunca me viu, ele não sabe quem é a Essence, e a parada tá meio desorganizada, não tá legal, eu acho que, pelo menos falando de mim, né, eu dou um passo atrás, opa, quem são esses caras aqui, né? E quando tu uhum, entra e tu vê um site que é o que a gente procura, né, um site um pouco mais limpo, com informações claras, né, com uma dinâmica e uma fluidez bacana, já passa mesmo não te conhecendo, uma primeira credibilidade, né? A impressão de que tu se preocupou com aquela imagem que tu vai passar para o teu cliente pela primeira vez. Falando uhum. enquanto consumidor, para mim isso é bem importante. Quando eu entro, faço uma pesquisa e depois que a gente passa a anunciar no Google Ads, a gente começa a respeitar as pesquisas, né? A gente não sai clicando de qualquer jeito, a Exatamente. gente não sai clicando de qualquer jeito em qualquer coisa. Eu me preocupo de olhar e entender, né? Se eu me sinto bem olhando aquilo ali que eu estou vendo, né? Uhum, Para aí sim pensar em contratar, pegar o telefone, pegar o WhatsApp, que é o que eu espero que as pessoas façam, né? Entrem, olhem, e além de olhar o meu site, me procurem, né? E aí esse me procurar depende justamente do que elas viram, se elas gostaram ou não, porque vendo o meu site ali, elas não sabem se a Essence presta um bom serviço, né? uhum, Mas o primeiro passo é ali. Ela me viu, uhum, é a partir dali que ela vai decidir me procurar ou não. Então, ter uhum, um site com uma fluidez legal, um site que seja claro, que seja, digamos, limpo, eu acho muito, muito importante para que tu consigas acessar esse teu primeiro cliente e aí sim mostrar se o teu serviço é bom, se o teu atendimento é bom, né? Porque uhum. é um primeiro passo. Então, eu acho imprescindível estar bonitinho, direitinho ali para que tu consigas ter esse acesso, né? Perfeito. E o site, ele é aquela primeira impressão, mas o primeiro contato de fato com o cliente, ou o segundo contato, dependendo da interpretação, é quando ele vai falar contigo. Então, no teu Uhum. site, tu tem o formulário, tu tem o número de telefone para as pessoas ligarem, e tu tem o WhatsApp. Qual é o canal em que os clientes mais chegam até vocês? E como é a Hoje, experiência dele, como é o atendimento de vocês para passar um pouco mais de credibilidade e realmente convencer o cliente a contratar vocês? uhum. Hoje a maioria dos primeiros contatos são através do WhatsApp, e aí de Uhum, duas maneiras. Uma maneira, a gente tem um botãozinho lá no site que clica e já vai direto para a conversa WhatsApp. Quando o cliente clica nesse link de WhatsApp do site, ele já manda uma mensagem automática que a gente criou, né? E a gente já recebe, a gente e ele já recebe essa mensagem que tem um textinho dando uma boas-vindas, digamos assim, e dando um passo a passo para agilizar o atendimento caso ele queira. uhum, É a primeira maneira. E a segunda maneira de WhatsApp é o cliente que vai lá, pega o número, salva no seu celular e manda mensagem, né? uhum, Maior parte dos nossos contatos vem através de WhatsApp. Depois, bem distante, e aí a- dividindo essa porcentagem, digamos assim, vem os contatos por ligação telefônica e os e-mails, né? uhum, E-mail, normalmente, a gente está falando de empresa, né? Empresa que está procurando manutenção preventiva, ou enfim. uhum, Mas, normalmente, os clientes de rodagem de pessoa física, que é para uma instalação, uma limpeza na sua casa, enfim, eles acabam vindo através de WhatsApp.
E aí a gente tem essas duas maneiras, né, Uhum. com essa mensagem que vem automática, que já dá um passo a passo para ele, me pedindo para ele me mandar uma foto, se ele sabe a potência, se ele sabe como é que é a maneira lá da instalação do ar-condicionado dele, e esse que vem cru, que aí ele salvou o número e digitou lá o que ele queria saber, e aí a gente passa a atendê-lo a partir do questionamento dele. Perfeito. E esse atendimento, esse processo comercial, ele é fundamental para o cliente que digitou lá no Google, clicou, passou pelo site, entrou em contato com vocês e agendou uma visita ou pediu um orçamento para um contrato, alguma coisa do tipo. Essa parte comercial ela também ela é bastante fundamental, né? O modo como vocês conversam com as pessoas, como guiam o cliente para descobrir o que ele quer, para, né, captar informações e aí apresentar uma solução para ele, ela é uma parte muito importante para vocês hoje? Demais. E é engraçado que quando a gente tem uma empresa que depende de ti para tudo, basicamente, como era com a Essence no começo, a gente vai dando nossa cara para esse atendimento, para, enfim, inclusive para o atendimento em campo, né? Não só o atendimento ao cliente que entra em contato pela primeira vez. E é muito difícil se desvincular disso. Hoje não sou eu mais quem faço os atendimentos nem em campo e nem dos clientes que chegam para a Essência de primeira. E é um desafio conseguir desmamar, sabe? Sair um pouquinho e ver a empresa andando, entre aspas, sozinha, né? Uhum, E o maior desafio é conseguir manter o atendimento com a tua cara, né? uhum, E eu trabalho demais para que isso aconteça, para que as pessoas que levem o nome da Essência levem um pouquinho da minha cara, porque eu tenho uma. Eu gosto de atender o cliente, eu gosto de falar com o cliente, eu gosto de conversar com o cliente, isso sempre foi uma característica minha. Né? E aí, quando eu percebi que eu não fazia mais isso, a minha grande preocupação foi querer que os clientes fossem atendidos como se eu estivesse atendendo eles. Né? uhum, uhum. E, obviamente, é de extrema importância tanto esse primeiro contato quanto esse atendimento lá na casa do cara, né? Eu costumo dizer que a gente entra nos ambientes mais íntimos da casa das pessoas, né? Uhum. Tu não convida ninguém para entrar no teu quarto. Teus amigos, tu faz um jantar com os amigos, tu não leva os teus amigos para dentro do teu quarto. A gente está dentro do teu quarto instalando teu ar-condicionado, né? Então, Exatamente, ter até eu acho que vale a pena até contar o meu caso aqui, né, que eu estava planejando colocar um ar-condicionado no quarto, que já tinha na sala, a minha esposa estava grávida, aí o bebê nasceu um pouquinho mais cedo e o ar não estava instalado. Aí, lá da maternidade, o Matheus nasceu. Aí o Matheus foi lá, pegou a chave, foi no quarto, instalou bonitinho, instalou até uma prateleira ali do bebê ali, do trocador pra gente. E aí foi lá, entrou no mais íntimo do mais íntimo, que era o quarto onde a gente ia levar o bebê para casa para a primeira vez ali. Então foi lá, instalou bonitinho, voltou e quando a gente chegou, a diferença era o ar ali, né? A diferença era antes não tinha ar e depois tinha ar. Então entrou, fez o serviço, tudo completo, saiu e a gente pôde chegar num conforto maior. Realmente, essa colocação de que vocês entram no ambiente mais íntimo da pessoa, ela é total, assim, fato. É, e aí como que eu não vou tratar com respeito esse ambiente, né? Como que eu não vou cuidar desse ambiente que tu tá abrindo para mim, né? No que Uhum, quando eu falo para minha empresa, né? Então a gente tenta ter esse cuidado no atendimento para que de fato as pessoas se sintam assim como tu se sentiu, né? uhum, De ter a confiança de que a gente está respeitando aquele ambiente, né? E uhum, é muito difícil falando até da minha experiência com atendimento, com prestação de serviço, a gente recebe prestadores de serviço em casa e, cara, depois de trabalhar com isso, a gente olha com outros olhos, né? E é tão difícil encontrar alguém que entenda isso, né? uhum, Que a gente tem bastante prestadores de serviço que entram pensando, eu vim aqui, vou fazer o meu e deu, vou embora. Só que não é só isso. A gente está uhum, ali, quando a gente entra, a gente tem que proporcionar, dependendo do que a gente quer, obviamente, né? Se tu queres que a tua empresa vá à frente, tem que entender que a experiência é tudo e não só, mas eu deixei o ar-condicionado gelando, tá funcionando, o ar-condicionado tá perfeito. Pô, mas tu deixou toda a tua sujeira lá no chão, tu passou tua mão suja
de preto na porta, se apoiou na porta, deixou a porta da pessoa marcada, sabe? Essas coisas, Às vezes nem falou com o cliente direito e tal, até, muitas vezes, e né, principalmente falando, na, de, falando a na... temporada. Vai lá, vai lá. Desculpa, deu um delayzinho aí. Não, mas é só para comentar rapidamente, também em um outro momento, alguns meses depois, a gente teve uma pessoa aqui em casa instalando as redes nas janelas e o cara entrou aqui, mal falou com a gente, foi lá, instalou as redes, tipo, a rede está firme, está ok, né? O principal, o primordial, assim, está feito. Mas como a Uhum. gente também trabalha com isso, experiência de consumidor e tal, eu noto os detalhes. Aí ele deixou uma sujeirinha das pontinhas das cordas aqui, ele mal falou com a gente tipo, se ele tivesse falado comigo, pô, Maurício, vim aqui, instalei a grade na tua janela, teu filho tá seguro, cara. Eu garanto, teu Uhum. filho tá seguro. E se ele, Uhum. Uhum. cara, ali eu ia bater uma foto com ele, ia postar no Instagram e ia fazer propaganda do cara. Pô, esse cara aqui, né, ia Sim. recomendar. Não sei se chegaria a esse ponto, mas, E pô, são detalhes, muito né? mais fácil. Detalhes fazem total diferença. Ele poderia Uhum. ter deixado um cartão e eu poderia recomendar quando alguém, quando eu soubesse de alguém que precisasse desse tipo de serviço, na hora, na minha mente, ia estar gravado o nome desse cara, o cartãozinho dele, e eu ia dizer, ó, tá aqui o cara. Hoje, sinceramente, eu nem lembro mais quem veio instalar a rede aqui em casa. Tá aqui, Sim. tá funcionando, mas eu não lembro quem veio instalar a rede, então o comercial dele pode deixar de ganhar, de aproveitar algumas oportunidades nesse sentido. E é bem isso, é o detalhe, né? Porque esse pequeno detalhe faz tu lembrar dele de ou não, né? Então, Uhum. se eu te perguntar hoje, Maurício, estou precisando de rede aqui para casa. Cara, tem um cara que instalou aqui em casa, eu tenho que ver quem é, tenho que procurar aqui para lembrar quem é. Ou não, Uhum. cara, não, tem um cara que instalou a rede lá em casa que o cara é bom, eu tenho o contato dele, tá aqui. Né? E isso faz toda a Uhum. diferença, inclusive para quem está recebendo essa indicação, né? Se Uhum. tu me fala assim, eu tenho contato de um cara que fez lá em casa, mas não sei quem é. Cara, tá, me Mas passa, mas eu é também vou melhor tu procurar. procurar uma outra opção aí, porque não senti firmeza, Sim, né? sim. Por mais que a rede esteja aqui, instaladinha, não senti firmeza. Não, e indicação é isso, né? Tipo, se eu te falo assim, É, cara, o cara que instalou a rede lá em casa é bom, tá aqui o cara. Muito provavelmente eu que te conheço e te vendo me indicar alguém assim, eu falo, não, cara, pra mim tá, vou uhum, ligar pra esse cara aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é uhum, ligar pra esse cara. Se eu vou fechar com ele, já são outras coisas. Não sei se o preço vai ser o que eu queria, enfim, mas ele já tá um passo na frente, né? exato, exato. Ele já está no topo das buscas ali, já ganhou o clique. Sem dúvida, sem gastar Sem... um centavo comigo no Eds. Exatamente, exatamente. Matheus, uma última pergunta para fechar aqui. O que tu poderia dizer para donos de empresas que prestam serviço, apesar dessas ideias, dessa discussão que a gente teve agora, mas o que de forma geral assim, tu pode indicar para donos de empresas, prestadores de serviços que querem anunciar no Google, que veem o Google como uma oportunidade e querem resultados como você conseguiu? Cara, claro que cada empresa, cada empreendedor tem sua particularidade, né? Mas eu entendo que quando tu queres dar passos importantes, tu tem que tomar decisões importantes, né? Eu não julgo de maneira nenhuma a empresa que está satisfeita com o que tem, que atende o seu bairro, que atende aquela região. Se tá bom para ti, ótimo. Se tu pensa em alçar voos mais distantes, né, eu acho que trabalhar bastante no teu atendimento, no como tu atende o teu cliente, no como a tua equipe atende o teu cliente, a pessoa que chega até ti. E se tu tens a intenção de investir no Ads, obviamente fazendo um balanço do que é possibilidade, né? Do que é possível para ti nesse momento, o quanto tu vai investir, se é possível pagar alguém para fazer isso. Eu acho muito importante que se tu queres e podes, que tu faça isso. Investir em alguém ou no teu conhecimento, em estudo, para que tu consigas investir de maneira correta, colocar a tua empresa de maneira correta, investir num bom site, investir na campanha, porque como eu disse lá no começo da nossa conversa, eu investia mais, antes eu investia mais dinheiro do que eu invisto hoje, por dia, por exemplo, falando de temporada, né? Uhum. E o que me fazia investir mal, digamos assim, era a minha campanha, não sei se a palavra correta é essa, mas era a minha campanha pobre, né? Que Uhum. não conseguia de fato atingir os parâmetros suficientes para estar lá em cima sem eu investir tanto.
né? Então, se tu tens a intenção de crescer, tens a intenção de atender um público maior, pessoas que tu nem imagina que tu vai atender, e eu falo isso não só para... Matheus está falando isso porque as pessoas que te contratam uma vez, tu aparece lá... Não. Os meus clientes de recorrência, 90% dos meus clientes de recorrência que a gente fez parceria, que a gente tem uma parceria de tempo, né? Que clientes de recorrência mesmo, vieram através do Google. Então, eu não estou falando só do cara que clica para instalar uma vez o ar-condicionado, para limpar uma vez o ar-condicionado. Eu estou falando de pessoas que me procuram, que me acharam através do Ads, né? Ali dos anúncios do Ads, que se tornaram clientes e que já não me procuram mais, mas me indicam para outros clientes, para outras empresas. Então, se quem está ouvindo tem interesse de crescer, tem vontade, pode fazer, que faça, porque, sem dúvida, como eu disse lá no começo, tem um marco que separa bem claramente a essência antes e a essência depois dos anúncios, né? A gente passou para um outro, a gente subiu um degrauzinho no que a essência era e no que a essência é, e a gente devagarinho está subindo e estamos aumentando a distância do primeiro degrau para o degrau que a gente está. Maravilha. Matheus, obrigado pela participação, obrigado pelas Eu que palavras, agradeço. indicações e tudo mais. E é isso aí. Eu que agradeço o convite, obrigado. E sabe que sempre que precisar e que quiser, pode contar comigo, que aqui a nossa parceria, se Deus quiser, ainda vai longe. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Valeu.